Vocês sabem, uma igreja, a porta da igreja trancada para Cristo. Estamos chegando ao fim das 7 igrejas. Eu tenho aqui, são 10 horas e 23 minutos. Vocês aguentam até 11h23? Ou não? Porque eu quero correr aqui. Pode ser que seja antes, mas... A igreja de porta trancada é a última. Vamos ler juntos o texto de Apocalipse 3, 14 e 15. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Pai, traz luz aos nossos corações pela tua palavra e pelo teu Espírito, para que Jesus Cristo seja glorificado. No nome de Jesus. Amém. A igreja, esta igreja aqui, a igreja de Laodiceia, é o fim da picada em todo sentido. É a última do período eclesiástico e o absurdo dos absurdos em relação ao povo de Deus. Laodiceia pretende promover a todo custo a justiça do povo e propõe ser a vox populi. Só não é a vox Dei, ou a voz do Altíssimo. Deus acha-se fora de suas cogitações, uma vez que ela se basta a si mesma. Vox populi, vox Dei é uma frase latina que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Isto é mentira. Nunca foi e nunca será. Laodiceia, Laos é povo, Diqueia é justiça, a justiça do povo, a demoniocracia, porque Deus não é um Deus que se preocupa com multidões, ele se preocupa com gente, com pessoas. Jesus deixou uma multidão por causa de um homem. Aquele homem estava em cima de uma árvore e tinha uma multidão ao pé de Jesus, querendo ver milagres, querendo coisas, e Jesus deixou porque aquele homem queria vê-lo. Nós estávamos aqui na Bethesda e uma irmã que estava com uma turma de só uma pessoa, disse: eu só tinha uma pessoa. Como um certo sentimento de frustração. E eu disse: olha, nós precisamos parar com essa ideia de que onde se tem muita gente, que é a coisa de Deus, é onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Aí eu estou nesse negócio, porque às vezes tem muita multidão. Laodiceia é uma igreja de povo, de multidões, mas nem sempre isso significa uma igreja de Deus. Tudo faz crer que esse período começou no final do século XIX e culminará no fim da grande tribulação. É uma igreja, é uma era em que o humanismo tem se passado por cristianismo. Mas como dizia o Dr. Martyn Lloyd-Jones, essa igreja é o tempo
em que o diabo pode dirigi-la, e não dirigi-lo, pode dirigi-la de forma extraordinária. Há poderes que podem simular quase todas as coisas na vida cristã. Todavia, Deus não conta a casca, enquanto dermos ao diabo o grão. Vocês sabem o que significa isso? Nós damos a Deus o resto, o que sobra do nosso tempo, das nossas coisas, da nossa vida. É uma igreja em que há muitas coisas parecidas. Estou me aproveitando de muitos estudiosos da Bíblia, porque eu não sou nem um pouco profundo em estudo bíblico, eu sou muito raso. Mas, como dizia o Einstein, nós somos pigmeus no pescoço de gigantes. Para trás, houve muita gente que estudou com muito mais profundidade a Bíblia. E nós temos que verificar que as aparências enganam. Muitas vezes nós achamos que isto aqui é cristão, quando não é cristão. É semelhante, mas não é idêntico ou igual. É parecido, mas não é a fé cristã. E nós estamos usando esta ideia de que as 7 igrejas correspondem a 7 períodos da história, da filosofia da história, que começa com Éfeso, a igreja que o primeiro amor foi esquecido por alguma razão que não há razão. O primeiro amor só pode ser o amor daquele que nos amou primeiro e que nós o amamos porque ele nos amou. Então, em alguma razão, esta igreja de Éfeso esquece o primeiro amor. Depois nós temos a segunda igreja, que é Esmirna, uma igreja que sofreu perseguições, 10 dias, que alguns estudiosos acham que sejam 10 períodos de sofrimento, e nós já estudamos isso aqui, os 10 períodos entre os romanos, desde o tempo de Nero até Domiciano. A igreja passou por grandes períodos de sofrimento, e ela foi muito purificada. Aí nós entramos no terceiro período, que é Pérgamo, a igreja de um casamento misto, que foi possivelmente aquela assinatura dos decretos e do edito em que Constantino e os seus filhos fizeram com que a igreja se tornasse comprometida com Babilônia. Aí nós temos a igreja do período da Idade Média, que é Tiatira. Essas 3 primeiras, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, parece que elas são o terreno fértil de onde brotaram as outras 4. É a base, é a filosofia que deu às 4 a sua sustentabilidade. Nós temos Tiatira, que seria a igreja da Idade Média com o catolicismo romano. Sardes, a igreja dos dissidentes, dos que fogem, que poderíamos entender tanto a igreja ortodoxa lá pelos anos de 1054, quando houve o primeiro cisma, e a igreja protestante no cisma, a separação de 1517. A igreja de Filadélfia,
que foi a última que vemos, a igreja de portas abertas, seria a igreja do avivamento, que começou lá no condado de Zinzendorf, hoje a República Tcheca. Eu disse antigamente, o irmão Joaquim me corrigiu sobre esse nome, não é Tchecoslováquia, mas sim República Tcheca. Era a Morávia, onde Deus fez um movimento que a Europa quase foi 70% conheceu a graça do Evangelho, houve um avivamento, e onde a sinagoga de Satanás foi implantada de uma maneira muito profunda. Nas duas igrejas em que a sinagoga de Satanás estava, Esmirna e Filadélfia, as duas que não recebem nenhuma repreensão. Depois dessa igreja que foi avivada por mais de 100 anos, surge a Laodiceia, que é a perversão, a igreja misturada. O humanismo foi entrando. O humanismo é a doutrina de Caim, é a doutrina do esforço, da meritocracia, do valor do homem, daquilo que o homem faz para merecer o troféu. A gente acha que isto aí é uma coisa importante e dá valor, e é a igreja das mágoas, dos ressentimentos, das pessoas que ficam feridas por qualquer coisa, que não aprendeu a levar surra, que é cheia de milindres. É uma igreja muito humanista, e é o tempo que nós estamos vivendo. Então é uma igreja tépida e típica da indiferença a Cristo. Analisando o tempo do fim, o apóstolo Paulo afirma que aqui em 2 Timóteo 3:5, tem forma de piedade, negando-lhe o poder. Vocês sabem que tudo que nós erramos por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. A sua mornidão a torna num purgante, que não purga, mas que provoca recordito repugnante. Tem alguns purgantes. Eu me lembro que quando eu era menino, lá no interior do Piauí, a gente levantava de madrugada para tomar panvermina e uns purgantes de óleo de rícino, ou uns troços pesados que a gente tomava de madrugada. Agora, tem uns purgantes que não deixam passar para limpar a colia, o intestino. Ele de cima já bota para fora, não desce. É esse o purgante da mornidão. O Cordeiro, ou o nosso Salvador, não engole. Ele disse: estou a ponto de vomitar. Não serve nem para limpar intestino. É o tipo de igreja que não tem fé, só tem fezes. E quem fala estas coisas é o Amém, aquele que é a origem de tudo o que existe, e que tem a verdade e a fidelidade como essência do seu caráter. O seu diagnóstico, porém, é triste e a conclusão nojenta. Essa igreja morna provoca vômitos no Senhor da igreja. Gente, vômito é um troço nojento. Não sei se vocês concordam, não é? É uma coisa. O mineirinho ia do lado, descendo de
de Belo Horizonte para Governador Valadares, numa estrada assim, daquela, ônibus fechado, não tinha janela. E do lado da janela estava um parrudo halterofilista e o mineirinho aqui na janela, no corredor, e o outro dormindo. E de repente ele não teve jeito, e em cima do peito do cara. Aí ele ficou ali quietinho. Daqui a pouco o fortão acordou, olhou para o mineirinho olhou e disse: melhorou? Nós estamos provocando o vômito não no mineirinho, nós estamos provocando o vômito no Senhor da igreja. Ele disse: estou a ponto de vomitar. É lamentável o texto dedicado ao ministério em Laodiceia. Vamos ler os versículos 16 e 17 de Apocalipse 3. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Que coisa triste, que coisa triste. Para mim, destas palavras todas aqui, é essa: não preciso de coisa alguma. Eu não preciso, eu me basto. A temperatura morna e nauseante, provocando enjoo nas entranhas do cordeiro, como fruto da pseudo-independência ou da pretensa autossuficiência daqueles que se dizem cristãos, sem que Cristo seja o tudo em suas vidas. Essa gente diz que não precisa de nada, é rica, é abastada, embora o Todo-Poderoso nem faça parte da congregação. Ele encontra-se do lado de fora, como veremos mais à frente. Não preciso de nada. Não preciso de nada. Laodiceia se basta em sua própria justiça, mas é ignorante, infeliz, vivendo na miséria espiritual como indigente, cego e nu. É a igreja rica dos talentos naturais ou da capacidade adâmica, mas paupérrima dos dons de Deus. Vocês sabem qual é a diferença entre talento e dons? Deixa eu fazer uma. Tocar instrumento é talento ou é dom? Talento. A fé é talento ou é dom? Aquilo que você não nasce com é dom. Aquilo que você desenvolve por uma capacidade é um talento. Os dons não são nossos, são do Espírito Santo. Há um erro dizer assim, o meu dom. O dom pelo qual o Espírito Santo me usa. Quantos são os dons e quantos são os talentos? Talentos são
Vários. Os dons não passam de 21. Depois vocês vão estudar na Bíblia. E o dom não é seu, é do Espírito. E todos têm dons. Tem o Espírito manifestando através dos seus dons. Outro dia uma pessoa chegou para mim e disse: o meu dom é de curar. Eu disse: você não tem dom de curar. O dom é do Espírito Santo. Ele pode usar você nesta área. Não, esse é meu dom. Eu digo: não. O seu dom é, na verdade, o seu talento é blasonar. Você sabe o que é blasonar? Não? Falar de si mesmo. Fazer. Laodiceia se basta em sua própria justiça, né? Já lemos isso? Já. As aptidões humanas deixam as pessoas como? Enfatuada. O que é uma pessoa enfatuada? Hein? Metida besta. Fica melhor. Poucas coisas neste mundo são mais perigosas para a vida no espírito do que a competência da alma, bem como os seus poderes latentes. Você sabe o que é um poder latente da alma? Sabe o que é poder latente? Sabe o que é competência? Sabe o que é poder latente? Aprender a ler é poder latente ou é competência? Competência. É talento. Agora, poder latente, o que é poder latente? Você acha que Deus fez o homem como? Hein? Você sabe quanto tem? Semana passada, semana desta aqui terminando ontem, um estudo feito numa universidade americana descobriu que um neurônio tem capacidade de armazenamento maior do que o maior computador feito até hoje. E nós temos 100 bilhões de neurônios. Um neurônio tem capacidade de armazenamento de dados. Eu fiquei assustado. Eu digo, nem o tico funciona comigo. Quanto mais o teco. Nós temos uma capacidade. A Bíblia diz assim, contudo, fizeste-o um pouco menor do que Elohim, do que a Trindade, e de glória e de honra o coroaste. O homem tem um poder que eu não tenho mais. Agora, se vocês quiserem estudar isto com um pouco mais de... Procurem o livro O Poder Latente da Alma, de Watchman Nee, que é um dos poucos livros que ele escreveu de fato, porque tem muita coisa que dizem que o Watchman Nee escreveu que ele nunca passou por perto, que é para trazer confusão às pessoas. Mas esse é um que ele escreveu em 1928, em que ele mostra de uma maneira muito preciosa os vários poderes do mesmerismo, os poderes como hiperestesia, como clarevidência, como telepatia. Quem é que pode me ajudar mais? Radioestesia. Esses poderes estão aí encapsulados.
Porque eles, quando a gente usa, a gente fica grande. Lá na universidade, quando eu estudava no Rio de Janeiro, na UEG, hoje Universidade do Rio de Janeiro, antigamente era a Universidade do Estado da Guanabara, eu tive um professor que era padre, e ele estava me ensinando a usar a capacidade de hiperestesia à distância. E eu cheguei no Maracanã uma vez e fiquei olhando no cangote de um cara sentado lá em cima da torcida e disse: vamos começar a fazer exercício aqui. Olhei o cangote do cara e disse assim: você vai olhar para mim, bicho. E comecei, daqui a pouco ele começou a ficar inquieto, e aí me caçou lá no meio, olhou para mim e voltou. Eu fiz uns 3 ou 4. Depois que Jesus me salvou, porque isso tudo a gente tem sem Jesus, tem na igreja, sem Cristo, eu não pude mais fazer. Porque revestimento do poder do alto acaba com os poderes latentes da alma e fica só os dons do Espírito Santo. Então, você sabe qual é a diferença em fazer uma pessoa cair com o paletó? Vocês já viram alguém derrubar gente com paletó? Já. Multidão corre atrás disso? Corre. Você já viu gente soprar na testa do outro? Derruba, não sei se é pelo bafo ou se é por outra razão, mas que derruba. Derruba? Você já viu? Você já viu gente indo para trás disso? Quando um pastor desses veio dos Estados Unidos aqui para Londrina, encheu aqui um auditório, foram me chamar, eu digo: eu não vou para nenhum lugar onde as pessoas caem de costas. Eu vou para o lugar onde as pessoas caem de frente, prostradas diante do seu Senhor para adorá-lo. Cair de costas é perder a capacidade. Isso se faz pelos poderes latentes da alma. Você nunca viu na Bíblia alguém que caísse na presença do Senhor que não fosse de cara no chão, prostrado. Aí, isso aqui é discernimento. Isso é por causa de Laodiceia. Muita gente confunde os poderes da mente com os dons do Espírito, gerando uma Babel no ensino doutrinário. E isso aqui é uma tragédia. Isto é uma tragédia. A presunção talentosa é obstáculo à dependência da fraqueza. Aquele que se basta a si mesmo não é bastante frágil a abastecer-se da abastança da graça. Eu estava aqui e um membro da igreja, eu era bem mais jovenzinho, e ele me disse assim: vamos lá em Cianorte, que lá tem um pastor que está fazendo milagre, e está acontecendo umas coisas. E eu entrei no carro com ele e tacamos para Cianorte. E lá eu ia pregar às 8 horas da noite, e íamos para uma vigília dentro da mata para ver o fogo e os gravetos ficarem pegando fogo. E eu estava muito empolgado, e lá fui eu. Pregamos, depois de 9h30 da noite, uma noite bonita com lua, lá vamos nós dentro da mata. E vamos, caminhamos 4 quilômetros, chegamos numa clareira lá e começaram a fazer roda e bater palma, e ppp, e louvando, e parerê, pepe. Daqui a pouco uma puf, caiu. Aí foi aquele pampeiro, expulsa daqui, expulsa de lá, e foi até 5 horas da manhã,
um frio. No início tinha muriçoca para valer. Lá vamos nós voltando, e eu disse, Senhor, e ele disse, onde foi que eu já te disse que você fosse buscar poder? Não foi na minha palavra? Onde é que você já viu fogo de rabo de raposa servir para a obra de Deus? A Bíblia diz, quando eu meditava na tua palavra, meu coração esbraseava. E eu voltei de lá mais decepcionado, porque eu não vi coisa nenhuma, só vi demônio e muriçoca e frio. E nunca mais vocês não me pegam nessa para ver coisa nenhuma, porque o que eu quero ver é a vida de Cristo manifestada no meu coração. E PT, saudações. Se ele não se manifestar no meu coração, também em outro lugar eu não quero manifestação dele, porque ele disse, eu e meu Pai viremos para você e faremos em você morada. Não quero espetáculo. Então, poder latente existe, poder da mente existe, os poderes e os talentos estão aí e são lindos, mas se você quiser, pode ir. As palavras do cabeça da igreja, do corpo, são enfáticas em Apocalipse 3:18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Por favor, queridos, preste bem atenção, daqui para frente, um pouquinho mais. A igreja pobre, nua e cega, o noivo aconselha uma operação comercial sui generis, única. Não acredito que seja um negócio de troca de favores, mesmo porque o valor da redenção é caríssimo e já foi pago. Além do que, o câmbio no reino da graça plena é sem dinheiro e sem preço, como nos diz Isaías 55, 1 e 2, que não está aqui, mas que depois você vai dizer, que vai ver que ele diz que quem quiser compre vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Eu estou dizendo isso aqui, queridos, porque tem se dito que você tem que pagar um preço para caminhar na vida cristã. E nós vamos bater muito mais ainda. Não tem preço a pagar, tem renúncia a fazer. Preço a pagar é coisa de comércio, e coisa de comércio é de Lúcifer, não é de Deus. A Trindade não negocia com a humanidade, ela doa tudo. Lúcifer, sim, é o autor astuto do comércio. Veja Ezequiel 28:18, a parte A do versículo. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Você vai ler nesse capítulo 28 de Ezequiel, que Lúcifer é o patrocinador de todo o comércio de troca. O comércio é o ardil do anjo caído para aprisionar as pessoas com o peso da meritocracia. Essa compra aqui, promovida por Deus fazendo, porém, por exigência hermenêutica, isto é, por exigência de interpretação bíblica, tem que ser pelo câmbio da graça, e neste caso é uma questão de negação da soberba e nunca de negociação
do mérito pela bênção. Nada pode ser mais custoso ao arrogante do que receber, sem qualquer merecimento, a suficiência da obra de Cristo. Para esse pretensioso, o preço é alto demais para convencê-lo à mendicância. Nós tivemos um jantar essa semana, quinta-feira, com a turma de moradores de rua daqui de Londrina e a turma que está lá no Projeto Vida. Uns 60, 70 moradores de rua, e foi uma turma da igreja e fizemos um jantar lá. Eu fiquei muito impressionado com alguns que vieram conversar comigo. Um deles, e os membros da igreja sentavam com eles na mesa, misturados. E um deles chegou para mim depois e disse assim: pastor, eu fiquei com tanta vergonha. Vergonha por quê? Aquele moço, ele estava se referindo ao Bernardo, que é um moço que trabalha aqui conosco, e é uma pessoa, ele é nobre, ele é um moço que sabe pegar no garfo, mas eu não tive oportunidades na vida. Eu tinha vergonha de não saber mastigar. Pastor, como é horrível para a gente. Eu digo, olha, se você pensa que o Bernardo e eu somos alguma coisa, você está muito enganado. Talvez ele e eu tivemos algumas oportunidades, como você disse, que você não teve. Mas nós somos farinha do mesmo saco. Nós somos indignos. Aí ele olhou assim para mim e disse: agora o senhor falou bonito. Eu disse para eles: olha gente, eu vou falar de um morador de rua que veio do céu. Ele não tinha travesseiro. Ele disse que a raposa tinha a casa dela e os passarinhos tinham os ninhos dele, e ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não era outra coisa, ele era morador de rua. Mas ele gostava de gente, e ele veio buscar gente. Um outro disse assim, o Carlão disse: pastor, eu só como bebendo cachaça. Eu digo: rapaz, hoje está ruim aqui, que nós não temos cachaça aqui. Se você tivesse me dito isso com antecedência, eu tenho até uma garrafa de cachaça lá em casa, eu trazia para você comer. Porque os amargurados de espírito, a gente tem que dar cachaça para eles. E ele disse: o senhor quer dizer que eu sou amargurado de espírito? Eu digo: eu não, a Bíblia que diz que quem enche a cara é amargurado de espírito. Mas Deus veio para você. Aí nós gastamos um tempo, abracei, beijei-o, e ele disse assim para mim: nunca um homem me beijou. Você sabe que renunciar a gente mesmo é difícil até para mendigo. Receber sem mérito, receber sem nenhuma condição de troca, é difícil. Renunciar, não fazer. Jesus diz assim: no dia que você der um banquete para uma turma, não dê para aquele que pode devolver o banquete. Porque graça não devolve. Essa compra, então, aqui, está tratando de algo sem mérito. A turma de Laodiceia nutre-se do laudatório promovido pelos seus méritos. Essa gente celebra o louvor das conquistas aos goles no pódio.
Receber de graça o laudêmio da redenção é deveras humilhante. É custoso aceitar que nós já fomos aceitos incondicionalmente no amado, sem qualquer contrapartida nossa. Eu estava no início do aprendizado do que é graça. E Deus começou a usar pessoas. E eu estava nos Estados Unidos, num restaurante, de repente uma voz pelo telefone: Mr. Paranagua, Mr. Paranagua. Nem Mr. Paranagua para mim. Meu ouvido nunca está acostumado a isso. Alguém disse: estão chamando você no telefone. Meu Deus, num restaurante, uma pessoa me chamando. Meu pai, aí as pernas já tremeram, eu fui pro telefone e eu não sabia se eu dizia hello ou alô. E aí a voz do outro lado disse: você pensa que não se descobre as pessoas aqui nos Estados Unidos? Eu disse: quem está falando? Você não conhece a voz das suas ovelhas? E quem está falando? Aí quando ele falou mais um pouquinho, eu disse: ah, Miguel, como é que você me descobriu aqui? Ele disse: eu entrei no FBI, pedi o FBI para descobrir onde é que você estava. Ele descobriu que você entrou em Nova York, foi para essa cidade onde você está aí, descobriu a casa onde você estava, por causa do Rotary, e foi, sabe, você estava nesse hotel, estou ligando para ir para dizer para você que eu já falei com a Carmita, e que depois da sua viagem você vai viajar comigo. Eu disse: Miguel, eu não posso, eu já estou há 40 dias fora do Brasil. Ele disse: não, eu já conversei com os irmãos da igreja, e você vai ficar mais uma semana comigo. Eu digo: mas eu não posso. Eu não queria dizer para ele que eu não tinha mais dinheiro. Eu não posso, eu não tenho condições. Ele dizia assim: você vai viajar comigo. Bem, encurtando, encontrei com ele em Nova York, e ele me fez andar pelos Estados Unidos durante uma semana, com $50 no bolso, $50, indo para os melhores hotéis, e eu dizia: Miguel, você não pode fazer isso. E ele disse assim: eu não posso porque o dinheiro é meu, e eu faço com o meu dinheiro o que eu quero, e você é meu amigo. Aí quando eu cheguei aqui, eu digo: pelo menos um banquete eu tenho que fazer para esse homem. Olha a troca de favores embutida. Eu não estou dizendo que você não deve ser grato, não, mas lá no fundo tinha uma coisinha assim: eu não sei receber de graça. Eu não estou dizendo que nós não devamos ser gratos, devemos ser muito gratos. Jesus, quando curou os 10, só um voltou, e ele perguntou: onde estão os outros 9? Parece que ele estava esperando que os outros voltassem. Agora, o problema é que nós não sabemos receber graça. É muito difícil ver o ouro refinado representando a divindade que se doa no sacrifício do Calvário, e ver as vestes brancas somente como a justiça do Cordeiro cobrindo a nudez do pecado, enquanto o colírio nos olhos vem falar da revelação do Espírito Santo, dando a visão clara do que é a vida espiritual autêntica. Essa é a estimativa mais cara e complicada para um humanista se desestimar. Ouro está falando da divindade. Roupa está falando da justiça de Cristo. E o colírio da revelação do Espírito Santo. É a Trindade aqui trabalhando para nos levar a uma dependência.
Eu vi um cara dizendo aqui nesta igreja, no púlpito desta igreja, alguns anos atrás, que isto aqui era comprar. Você tem que comprar. E você tem que pagar o preço da redenção. Daquele dia em diante, nunca mais eu convidei aquele cara. Depois, se vocês quiserem ver, é só ver as pregações. Nós já tiramos. Porque pregação de negócio não é bíblico. Porque o que você tem para oferecer em troca são os seus pecados. A irmã me escreveu essa semana, e eu até falei com o pastor Humberto da resposta que nós demos aí. Ela me escreveu sobre um livro que certamente não foi o Watchman que escreveu. Como é o nome do livro, Humberto? O dano da segunda morte. Ela disse assim: aquele cara que entrou na festa do Cordeiro, eu tenho que correr. Aquele cara que entrou na festa das bodas do Cordeiro e que depois foi tirado de lá, foi tirado para as trevas exteriores e para o frio e ranger de dentes. Aquele cara era crente. Eu digo: olha, meu cara, o joio que está na igreja também é joio, continua sendo joio. O fato dele ter entrado não significa que ele era filho de Deus, porque a roupa que ele estava usando era a roupa de si mesmo, era a justiça própria. Todo cara que veste o seu terno de justiça própria não é filho de Deus. Porque se fosse filho de Deus, se submeteria à justiça do Cordeiro. Agora vai pesado, né? Quem fica magoadinho porque levou umas pauladas na vida, fica aí gemendo, choramingando, é sinal de que precisa ser tratado na sua justiça própria. Porque o que vai impedir o homem de entrar no reino dos céus é a incredulidade de que Jesus Cristo levou todos os pecados. E o que faz isso é a justiça própria. Entretanto, o Senhor tem os céus em Laodiceia e os exorta porque os ama. Como é que ele diz aí no verso 19? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O termo zeloso vem de um verbo que significa ficar quente. O metal se aquece quando é posto na fornalha. O arrependimento tem tudo a ver com o distanciamento da fonte do calor. Então, o braseiro se aproxima do morno. Não é o morno que se aproxima do braseiro, é Jesus que vem na porta. É Jesus que está do lado de fora, que vem caçar os seus, que vem buscar os seus, que estão em Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Preste bem atenção. Ele vem, ele bate. E ele diz: se alguém ouvir, porque nem todas as pessoas ouvem, muita gente escuta, mas não ouve. Se alguém ouvir o quê? A minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quem é que traz a ceia?
é Ele, porque Ele já trouxe. Eu entrarei e cearei. Ele já trouxe a matula. Ele já trouxe a comida. Cearei com Ele e Ele comigo. Sou eu que promovo a festa. Sou eu que promovo o banquete. É algo semelhante ao encontro. Aqui vemos Cristo vindo e batendo a porta trancada da igreja, a fim de trazer... Não? Tá certo ou não? A fim de trazer calor aos que ouviram a sua voz. Vemos a fonte do calor buscando a turma morna, a fim de compartilhar do seu afeto eterno, que aquece a vida tocada por Cristo. É algo semelhante ao encontro com os seus discípulos tristes e desanimados do caminho de Emaús, quando tiveram os seus corações esbraseados ao ouvirem o Senhor Jesus ressurreto lhes expor a palavra. A presença de Jesus no convívio torna fervorosa a vida pessoal e ardoroso o banquete comunitário. Os dois discípulos vinham tristinhos, Jesus apareceu no meio deles, começou a andar, e eles: o que vocês estão conversando? Você é o único que sabe, que está por aqui, não sabe? O que aconteceu com aquele que nós tínhamos esperança e ele morreu? E aí Jesus começou lá na lei, passou pelos profetas, nos salmos, e foi falando a respeito dele, e o coração deles foi aquecendo. A presença de Jesus muda tudo. Em Laodiceia, Jesus Cristo permanece do lado de fora. É uma igreja cristã nominal. Talvez tenha no texto esse contexto de Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Qual foi a iniquidade que eles praticaram aqui? Hein? Independência. Fizeram no nome, mas não tinham relacionamento com o homem. Ele disse: nunca vos conheci. Não significa não os conheço, é nunca. A igreja de méritos próprios rechaça a justiça da graça. É a grei sindicalista que grita por direitos e galardões. Vive muito bem pelos seus talentos pessoais ao dizer que não precisa de coisa alguma, mantendo a porta fechada àquele que ela se diz comprometida. Mas não há o mínimo sinal do Senhor em seu convívio. Qual é a diferença de Marta e de Maria? Hein? Marta desempenhava e a Maria adorava. Marta era a executiva e a Maria era a ociosa. Marta negociava, Maria simplesmente dependia. Agora eu vou te perguntar: quem foi que deu o maior presente para Jesus? Foi Marta ou Maria? Marta deu um jantar para Jesus com reclamação. A reclamação era contra o outro. Tu não te importas de que essa minha preguiçosa irmã fique aí aos teus pés te ouvindo, enquanto eu aqui só labuto e faço tudo, lavo louça, faço comida e tudo, e o senhor está aí. Marta, tu é das ansiosas. E Maria, a preguiçosa,
tinham um presente para Jesus desperdiçar num ato de adoração de 300 moedas, 300 denários. Como foi que ela conquistou aquilo? Marta fazia as coisas do seu jeito e Maria do jeito de Deus. Faz diferença ou não? Ó, todo crente murmurento é martiano. E todo crente adorador é mariano. É mariano de Maria da Betânia. Vamos confundir não. Mesmo assim o Senhor de toda graça não desiste dos eleitos escolhidos antes da fundação do mundo. É o conselho eterno agindo nos bastidores. Eu vou buscar os meus. Eu tenho os meus em Laodiceia, como eu tenho os meus em Tiatira, como eu tenho os meus em Sardes, como eu tenho os meus em Filadélfia. Eu tenho os meus, e são os meus eu vou levar. No último dia, Cristo será responsável por todos os que lhe foram dados. Portanto, não precisamos duvidar de que ele certamente empregará todos os poderes de sua divindade para dar segurança e salvação a todos aqueles de quem deveras prestará contas. Já dizia Thomas Brooks. Se você der o dinheiro lá no banco, o banco tem que dar conta do dinheiro, a não ser que o banco falha. Falir, como é? Eu não sei como é que é falha mesmo, né? O banco falha. Faliu. O banco faliu, o dinheiro foi para o brejo. Agora, se Deus falir, ele deixou de ser Deus. Uma vida entregue a ele, ele vai sustentar até o fim. Não tem jeito, gente. Toda a obra de Cristo é de eternidade a eternidade. Ele elege os seus e chama os seus eleitos para a salvação, sustentando em sua vitória o vencedor. Aqui, depois a gente vai um outro dia tratar sobre o vencedor, porque tem muita gente pensando que o vencedor é que faz luta de MMA. Que vai lá e dá umas porradas no outro, derruba e ganha e fica... Não, senhor. Aqui é a luta de Cristo que garante a nossa vitória. Ao vencedor, vamos ler? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, e assim como também eu venci, e me sentei com o meu Pai no seu trono. Mas é preciso observar o que disse Ronald Dunn. Uma vida cristã vitoriosa não é uma qualidade superior de cristianismo reservado para a elite dos eleitos. É a vida cristã normal para todos os cristãos eleitos, garantido pela vitória de Cristo Jesus. Alguém já disse que seremos controlados ou por Satanás, ou pelo eu, ou por Deus. O controle de Satanás é o quê? Escravidão. O controle do eu é o quê? Futilidade. E o controle de Deus é o quê? A vitória de Cristo. Não somos vencedores porque vencemos. O que diz Romanos 8:37? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se eu estivesse aí no lugar de vocês, eu dizia assim: uhul! Um domingo um irmão chegou aqui e disse assim: seu Fluminense foi rebaixado. Eu: uhul! Você vai botar tristeza lá no outro.
Eu fui libertado para ser feliz até na derrota do Fluminense. Tá doido, senhor? Vem para cá com conversa, ainda mais que eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Todas as igrejas o Senhor concluiu com o mesmo refrão, sintonizando a fé. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:22. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 10:17 que a fé é o ouvir da palavra de Cristo. Em 2 Tessalonicenses 3:2, ele diz que a fé não é de todos. Ele também afirma em Efésios 3:8 que a fé é um dom de Deus. Logo, só aqueles que pela graça receberam a fé, que tem em Jesus o autor e o executivo, podem ouvir tudo o que o Espírito diz às igrejas. Aqui conclui-se um princípio básico de que é de Deus, é por Deus e é para Deus que são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Laodiceia é a última igreja da história na revelação do Apocalipse. Para ela, não há a palavra de preservação quanto à parousia, isto é, ao retorno do Senhor. Entretanto, cabe aos escolhidos o mesmo pensamento de Agostinho. Agostinho diz assim: quem ama a vinda do Senhor não é aquele que afirma que ela ainda está distante, nem aquele que diz que está perto. É aquele que, esteja distante ou próxima, aguarda-a com fé sincera, esperança firme e amor fervoroso. Ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Stephen Hopkins ilustrou: o ferro é o quê? Escuro, é frio e duro. Na forja fica brilhante, quente e maleável. Se retirar da fornalha, volta a ser lentamente o que era antes. Tudo o que somos depende de estarmos em Cristo. Se estivermos fora de Cristo, ou Cristo fora da igreja, nada seremos senão ferro enferrujado, escuro, frio e duro. Agora, morno é o quente que foi resfriado pela era glacial do fim dos tempos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, Tu és a fornalha que faz com que, no meio da fornalha, eu possa louvar ao Senhor com alegria. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.